À medida que os casos de Covid-19 aumentam em certas partes do Canadá, os especialistas estimam que o número de infecções entre as pessoas totalmente imunizadas contra o vírus também aumente, mas indicam que a subida de casos não significa propriamente que as vacinas pararam de funcionar. Segundo infecciologistas, casos entre indivíduos totalmente vacinados são raros, mesmo contra a variante Delta, que é a mais transmissível, denominados de casos ou infecções disruptivas. E acrescentam que a probabilidade de uma pessoa totalmente vacinada ficar gravemente doente ou morrer após uma infecção por Covid-19 é ainda menos provável. Dados do Public Health Ontario mostram que os casos disruptivos representaram menos de 1% de todas as infecções de Covid-19 na província de dezembro de 2020 a 7 de agosto de 2021. Mas à medida que a proporção de canadianos vacinados cresce, também sobe o número de pessoas vacinadas expostas à variante Delta que está em circulação. E os especialistas dizem que provavelmente veremos mais desses casos disruptivos. No entanto, aqueles sem vacinas ainda são significativamente mais vulneráveis. Casos recentes em British Columbia mostraram uma taxa de infecção 10 vezes maior entre pessoas não vacinadas e uma taxa de hospitalização 17 vezes maior. Ainda assim, um médico infecciologista de Mississauga disse que, embora a variante Delta seja um problema, as vacinas ainda oferecem uma excelente proteção. Estudos durante a primeira vaga da pandemia, antes do surgimento da mutação Delta, sugeriam que as crianças carregavam grandes cargas do vírus, mas não eram tão contagiosas quanto os adultos. A presença de sintomas e o comportamento do hospedeiro, espirros e muitas pessoas à volta sem distanciamento impactam a transmissão mais do que a própria carga viral. Além disso, alguns especialistas acreditam que o vírus da Covid-19 vai tornar-se endémico, ou seja, particular a um povo ou região, com pequenas ondas sazonais continuamente a passar por populações predominantemente desprotegidas. Isso significa que será difícil interromper totalmente as infecções disruptivas. Mas os especialistas dizem que a melhor maneira de interromper a propagação entre os grupos vacinados e não vacinados é continuar com camadas adicionais de proteção, incluindo o uso de máscara e limites para reuniões internas, de modo a interromper infecções na comunidade.